segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler 2 trechos, um começando no versículo 14, depois até o 21 e do 29 em diante. 2 Crônicas 34, versículo 14 ao 21. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: Os teus servos estão fazendo tudo o que foi ordenado, fundiram a prata que estava no templo do Senhor e confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: O sacerdote Ilquias também encontrou um livro. E Safã leu uns trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes e deu esta ordem a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e ao secretário Safã e ao auxiliar real da Síria, Asaías: Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Versículo 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples ao mais importante. Para todos, o rei então leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus ensinamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com essa aliança. E os habitantes de Jerusalém passaram então a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém? Que ele está sentado, meus irmãos. Bom, hoje é o dia da Bíblia e nós vamos falar a respeito deste assunto. O Senhor, irmãos, Ele colocou a humanidade com vários propósitos. Um dos propósitos do Senhor foi dominar sobre a terra e ser mordomo da terra. Ultimamente, nós temos visto, isso é bom, eu trago isso como algo positivo, nós temos visto a humanidade militar em prol de uma preservação ambiental. Nós temos visto a educação infantil bater muito em cima dessa tecla, nós temos visto a mídia bater muito em cima dessa tecla, está todo mundo preocupado, todo mundo preocupado com a natureza, com a água potável, está todo mundo preocupado com as florestas, com os animais, com a extinção. Tudo isso é muito bom, e que bom que isso está acontecendo, já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas a minha preocupação, e hoje, nesse dia da Bíblia, é importante nós cristãos estarmos analisando isso, é justamente com o risco que corremos referente à palavra de Deus. Porque daqui a alguns anos, algumas gerações, nós teremos, graças a Deus, florestas, mata e água potável devido ao que está sendo feito hoje. Mas como será a espiritualidade das gerações futuras? Como será a relação da geração futura com a Bíblia, se hoje nós continuarmos tratando a Bíblia do jeito que nós estamos tratando? Então,
nós precisamos estar atento a isso, porque se daqui 100 anos tiver grandes florestas, água potável, grandes matas, mas não tiver pessoas que amem, valorizem e ensinem a palavra de Deus, de nada valeu todo esse esforço. É uma geração que vai estar desfrutando da natureza, mas caminhando para o inferno, caminhando para o abismo, caminhando para longe de Deus. Então essa precisa ser a preocupação de cada um de nós cristãos. E assim eu introduzo essa palavra, bem light, né? Bem tranquila, é uma palavra dura. Mas no dia da Bíblia, irmãos, a gente precisa trazer realmente esse tipo de reflexão para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse contexto, é claro que a gente precisa ter uma noção do período dos reis, da monarquia de Israel. A gente conhece as histórias dos principais reis, Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão saiu do governo, seu filho Roboão, então, divide, e há um racha em Israel. 10 tribos vão para o norte e formam então a tribo de Israel com Jeroboão sendo rei. E o sul fica então com 2 tribos e Roboão é o rei. O tempo vai passando e nessas 2 divisões vai vindo reis maus e reis bons. A maioria foi mau. Em 722, a ira do Senhor, então, acontece e cai sobre a tribo do norte. O Senhor já havia avisando através dos profetas, olha, vocês continuam desobedecendo, continuam praticando idolatria, continuam se prostituindo, eu vou tirar a mão de vocês. E eu vou deixar que o inimigo, então, faça justiça. Vocês vão colher o que estão plantando. E acontece isso. 722, a Síria vem e destrói a tribo do norte. E a tribo do sul não aprende com a lição que aconteceu com os seus vizinhos, e nós vemos a tribo de Judá também mergulhada em pecado. Nós temos aqui, pelo menos, antes de Josias, que é o rei que nós lemos, nós temos o seu pai e seu avô como referenciais de reis maus e pecadores. O avô de Josias se chamava Manassés, e ele fez muitos postes ídolos para o povo venerar e adorar. Dentro do templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu para adoração a Deus, ele teve a ousadia de trazer uma imagem de Assera, a deusa da prostituição. E o povo começou a então cair em pecado. Ele construiu anexo aos templos, quartos, onde aconteciam orgias com os prostitutos e as prostitutas pagãs. E assim, a ira do Senhor foi caindo sobre aquela nação. No finalzinho da vida, Manassés, que era aquele rei mau, que chegou ao ponto de sacrificar os seus filhos a outros deuses, ele se arrepende, mas ele não consegue mais influenciar o povo ao arrependimento. Vem o filho dele, Amon, um rei mau também, pecador, e anda no mesmo caminho do pai, promovendo idolatria e promovendo prostituição. Até que chega então na história que nós lemos aqui, a história do rei Josias. Josias, ele assumiu o trono quando tinha 8 anos, uma criancinha, 8 anos de idade. Isso porque ele era de sangue real, de sangue nobre, sangue da realeza. Na verdade, seu pai foi assassinado pelos servos e escravos do castelo, de onde eles estavam, e nós vemos daí o povo clamando, não, nós queremos que continue essa linhagem, e coloca uma criança de 8 anos para governar. E a Bíblia diz que esse garoto vai crescendo, provavelmente por alguma tutela, e quando ele tinha 16 anos, o escritor de Crônicas diz que ele resolveu no coração buscar o Deus de Davi. E com 20 anos, ele começa então a fazer uma reforma em toda a tribo de Judá. E é justamente nessa questão que tem pelo menos 3 lições que eu gostaria que nós venhamos refletir e aprender com a vida de Josias. Ele começa a primeira reforma do templo. Vamos restaurar o nosso templo. Então ele começa a investir, dinheiro e tal. De repente chega uma notícia para Josias. Josias, foi achado lá no templo uma cópia dos escritos sagrados. E quando começam a ler aquele escrito, Josias ele fica tão indignado
que ele chega a rasgar as suas roupas de indignação, se lança diante de Deus em lágrimas, e ali o coração dele fica contrito, é constrangido, e ele se humilha na presença do Senhor. Esse já é a primeira lição que nós precisamos aprender, a indignação. Nós precisamos voltar a um tempo onde o pecado nos causa indignação. Josias, ao ouvir a palavra do Senhor e olhar para tudo que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém, pelo que os seus antepassados tinham praticado, aquilo causa uma indignação em seu coração, e ele chega a rasgar as suas roupas. Porque ele começa a ver agora um parâmetro do que é certo, e ele começa a ver que está tudo errado. A palavra do Senhor, ela é justamente isso, o parâmetro para uma vida de sucesso. Quando nós falamos, nos dias de hoje, 2013, nós precisamos, mais uma vez, nos indignar, porque nós conhecemos o parâmetro. Só se indigna quem sabe o que é certo, só identifica o que está errado quem conhece aquilo que é certo. E assim foi que aconteceu com Josias. O problema hoje é que muitos da nossa geração não sabem mais o que é errado, porque não conhece a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, onde o parâmetro tem sido a palavra de um pastor, que fala aqui no culto. E daí as pessoas estão vivendo, como se aquilo que o pastor falou fosse certo. Graças a Deus que ainda tem pastores pregando a verdade, pregando o evangelho, mas cuidado, tem muitos falsos pastores pregando coisas que não são a verdade. E se você não conhece a verdade, não vai na fonte, você fica limitado a isso. Outros têm aí seguido tantos outros parâmetros, e por isso não se indigna mais com o pecado, porque tudo vale, tudo é certo, tudo pode. Existe uma verdade. Este livro é a verdade, e ele precisa ser o nosso parâmetro, e ele precisa causar indignação na nossa vida, pela maneira que nós nos comportamos e tratamos este livro. Josias, ele levou a sério os ensinamentos de Deus. Ele sabia que naquela hora que ele estava ouvindo aquelas palavras, aquilo ali era a verdade, ele levou aquilo a sério, e ele levou também as consequências que estavam ali escritas a sério. E ele disse: olha, vão consultar o Senhor, porque nós estamos debaixo de maldição, e a ira do Senhor vai cair sobre nós. Ele sabia das consequências, e ele levou a sério tudo aquilo. Por isso ele ficou tão indignado. Eu digo que talvez hoje nós somos as piores das gerações que serviram a Deus de todos os tempos. Alguns chamam geração de avivamento, mas esquece que não existe avivamento que não seja embasado na palavra. E a maneira que se trata a palavra revela então como será o futuro da igreja e o presente da igreja. Eu fico preocupado com a nossa geração, porque no tempo de Josias, a palavra era muito escassa. Muito escassa. Eles não tinham toda essa facilidade que nós temos hoje. Os judeus passavam pela tradição oral. Alguns eram alfabetizados, alguns sabiam ler, sabiam escrever, mas a maioria não. O tempo vai passando e você vê que depois de Cristo também, nós vemos a escassez dos escritos. Nós vemos nos 300 primeiros anos a igreja sendo perseguida e sempre tendo os escritos destruídos. Nós vemos depois, quando com Constantino em 313, mistura o cristianismo com o Estado romano, e surge aí então a Igreja Católica Romana, durante toda a Idade Média, eles ocultando as verdades, limitando o acesso da palavra às pessoas. Tanto que os pré-reformadores, aqueles que queriam colocar a Bíblia na versão da língua do povo, eles eram mortos, eram queimados. Você pode pegar aí os albigenses, valdenses, Wycliffe, Hus, todos esses homens que tentaram fazer alguma coisa. Só com o Lutero, em 1517, com o início da Reforma, então eles conseguem disseminar a Bíblia na língua do povo, e Lutero traduz então para o alemão. Mas sempre houve essa tentativa de ocultar, e mesmo depois de Lutero, sempre foi muito caro os livros. E como foi falado hoje, está tudo de graça. Hoje você pode baixar a Bíblia na internet, no seu celular de graça. Hoje você compra uma Bíblia por R$3.
Hoje você tem a Bíblia em CD para você ouvir, se não quer ficar lendo. E mesmo assim, nós somos uma geração que não conhece a palavra de Deus e não levamos a sério esse ensinamento. Irmãos, o livro estava escondido no tempo de Josias e por isso, consequentemente, o povo vivia em pecado. O povo vivia em pecado, livro escondido, não tem acesso, eles não vão conhecer a verdade, consequentemente, tomam atitudes erradas o tempo todo. Sempre foi assim, como foi falado aqui da Coreia, os países comunistas, se querem tirar Deus do coração do povo, primeira coisa que eles fazem, fecha as fronteiras, impeça a entrada da Bíblia, e vamos queimar todas as Bíblias que estão por aqui, porque o diabo sabe, meus irmãos, que crente que valoriza a palavra, que conhece a palavra, é um crente sadio, é um cristão que realmente vai fazer a diferença, portanto ele tenta tirar a palavra. E países como o nosso, países como os países da Europa, países como os Estados Unidos, que não são países comunistas, onde nós temos a liberdade da palavra, não pense que é porque o diabo não está trabalhando, está de braços cruzados, deixando as pessoas conhecer a verdade, não. Se ele não pode proibir o livro, o que ele faz? Ele coloca outras coisas para chamar a atenção das pessoas, a fim de que elas negligenciem o livro sagrado, e é o que está acontecendo conosco. Nós estamos mergulhados no nosso ativismo, nós estamos, meus irmãos, todos os dias descobrindo novas maneiras de entretenimento, todo dia surge videogames novos, nunca houve uma geração que jogou tanto videogame, né? O Xbox e o PlayStation aí, as novas versões do primeiro dia, cada uma vendeu mais de 1 milhão, todo mundo está jogando, está todo mundo no Facebook, está todo mundo na internet, mas ao mesmo tempo todo mundo reclama que não tem tempo para ler a Bíblia. Todo mundo afirma, puxa, eu não tenho tempo para orar, pastor, a vida está tão corrida, mas joga videogame, está no Facebook, está na televisão, faz tudo, só não tem tempo para a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos voltar a valorizar esse livro. A fé vem por ouvir. E quando essa frase foi falada, era porque eles não tinham escrito. Eu creio que se Jesus estivesse em nosso meio hoje, ele diria, a fé vem por ler, ou seja, pelo conhecimento da verdade. É por ouvir a palavra de Deus, mas hoje nós temos ela escrita, é por ler a palavra do Senhor, por estudar a palavra do Senhor, por meditar na palavra do Senhor. E nós precisamos voltar, irmãos, a ficar indignado com o nosso comportamento mediante a palavra, perante a verdade e a maneira que nós estamos vivendo. E a segunda coisa que precisamos aprender com Josias é justamente ter atitudes. Ter atitudes. Porque ele ficou com o coração contrito, se humilhou, chorou diante do Senhor, mas ele não parou ali. Ele começou a tomar algumas atitudes. Irmãos, tem aquela frase que todo mundo conhece, né? De boas intenções, o inferno está cheio. De boas intenções, todo lugar está cheio. Boas intenções não fazem a diferença. Boas intenções não mudam situações. E Josias, ele fez toda aquela cena, rasgou as roupas, chorou diante do Senhor, mas ele saiu dali disposto a mudar o seu comportamento. Ele saiu dali disposto a mudar a sua vida e disposto a mudar a nação que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Hoje nós vemos muito encenação. Hoje nós vemos muitas pessoas chegam aqui, nossa, pastor, estou desesperado, preciso de Deus, chora, se lança, recebe oração, uns sai falando em línguas, uns rodopiam, uns faz aviãozinho, mas o que importa é a maneira que nós vamos sair daqui, se as atitudes vão realmente corresponder àquilo que nós recebemos. E Josias, ele começou a ter algumas atitudes que nós precisamos aprender. Primeira coisa que ele fez, ele convocou todo o povo para uma reforma. Ele era o rei, ele usou a sua influência como decreto, olha, todo mundo vem aqui. Nós vamos hoje, a partir desse momento, dar o primeiro passo para uma grande mudança. Essa convocação é fundamental, porque ali ele estava estipulando o início, um marco, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, e, nossa Senhor, está tão difícil, tenho tantos problemas, minha vida espiritual está tão baixa, minha fé está desvalecendo, e a gente esquece disso, de dar o primeiro passo. Toda grande distância é alcançada com um passo de cada vez, mas precisa ser dado esse primeiro passo, e Josias ele convoca o povo para um arrependimento.
Depois, o que é que ele faz? Ele lê para o povo os mandamentos de Deus. Isso aqui, irmãos, é fundamental para os nossos dias, a questão do ensinar. Josias, ele era o responsável pela nação, e ele agora estava ali lendo e ensinando a palavra para o povo. O que o Senhor colocou na tua mão? Todos aqui são responsáveis pelo menos por uma família, por um relacionamento, nem que você é filho, o Senhor também colocou aí nas tuas mãos essa família, você nasceu não por acaso, todos nós temos uma incumbência, todos nós temos algo que o Senhor confiou, e aqui eu bato justamente nessa tecla aqui, nós estamos ensinando os caminhos do Senhor para os nossos filhos? É comprovado que essa é a geração de pais que menos lê Bíblia, que menos ensina a Bíblia para os filhos. Na verdade, nós temos terceirizado não apenas a educação secular, temos terceirizado também a educação espiritual. Trazemos a criança uma vez por semana na igreja, 2 vezes por semana na igreja, e que o pastor se vire, que o líder das crianças se vire, que o líder de adolescentes se vire, mas lá em casa a gente não faz mais o culto doméstico, lá em casa nós não ensinamos os princípios de Deus, e muitas vezes nós estamos procurando fugir das maldições, e esquecemos que toda a diferença está aqui, na maneira que nós estamos tratando a palavra, e também ensinando aos nossos filhos. Depois de ler a palavra, ensinar para o povo qual era o caminho certo, mostrar qual era o caminho errado, agora eles então decidem fazer uma aliança. Eles determinaram no seu coração em obedecer rigorosamente cada detalhe da palavra. Irmãos, não existe aliança com Cristo, não existe aliança com Deus sem esse critério da obediência. Você pode pegar os exemplos bíblicos, todos os exemplos de Deus com a aliança que Ele fez com os povos, com os homens, com as mulheres, você vai ver justamente esse critério, obediência. Faça isso, e isso vai acontecer. Deixe de fazer isso, e isso vai acontecer. Sempre foi assim, e continua valendo. Nós precisamos amar, conhecer, ler esse livro, mas nós precisamos que essa aliança, irmãos, esteja em nosso coração, que não seja palavras lançadas ao vento diante do Senhor, mas precisa ter justamente isso, um coração contrito, um coração humilhado, um coração derramado na presença do Senhor, a fim de obedecer todas as suas palavras. E a gente começa daí, entender o fenômeno que rola no Brasil, que eu sempre trago isso à memória, porque é um exemplo claro para todos nós. A igreja evangélica no Brasil é a que mais enche, né? O número de evangélicos só cresce, mas também todas as mazelas da sociedade também crescem junto, porque não há isso, obediência. A gente acha que está frequentando uma igreja, tem uma carteirinha de membro, vim numa congregação, está resolvido, fiz uma aliança com o Senhor. Alguns pensam que vir aqui na frente levantar a mão é algo místico. Eu estou aqui aceitando Jesus e amém. E se esquece que aceitar Jesus é aceitar seguir os passos dele, agir como ele age, andar como ele anda, fazer o que ele faz. Isso é o cristianismo verdadeiro. E muitos não entendem isso. Olha a parábola que Jesus contou da casa da rocha e da casa na areia. Vieram os ventos para as duas, as chuvas para as duas, tudo aconteceu para as duas. A que estava sobre a rocha permaneceu, a que estava sobre a areia caiu. Mas o mais importante é a conclusão que o Senhor faz. Todos vocês estão ouvindo a minha palavra, mas aqueles que obedecerem, esses são se construir a casa na rocha. Não é quem ouve, mas é quem ouve e obedece a palavra. Nós precisamos, irmãos, obedecer cada ensino da palavra de Deus. Assim nós estaremos justamente tirando as maldições da nossa vida, da nossa família. Depois nós vemos ele justamente tirando e queimando tudo o que era relacionado à idolatria do território de Judá. Irmãos, o que Josias fez foi radical, porque o pátio do templo, o avô dele tinha feito postes ídolos, a Bíblia usa essa expressão, para os exércitos celestiais, ou seja, o templo tinha 2 grandes pátios, aquele homem colocou pilares por tudo, para ser adorado pelo povo.
Josias, ele viu que os cavalos e as carruagens foram consagradas para o Deus Sol, e ele começa a queimar, matar, tira tudo, destrói tudo. Ele não queria mais nada que viesse servir como idolatria. Ele acaba com tudo. Os quartos onde os prostitutos e as prostitutas ficavam, ele acaba com tudo aquilo. Destrói tudo, porque ele não queria nenhum resquício desse mal ali no meio do povo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nos nossos dias hoje, a gente não quer ser tão radical. A gente quer obedecer em partes. Mas puxa, né? Até os cavalos, até as carruagens, isso tem o seu valor. E a gente acaba dando legalidade para o diabo. A gente acaba mantendo coisas perto de nós que não agradam o Senhor. E isso destrói a nossa fé e nos afasta de Deus. Meus irmãos, não adianta. Vida cristã precisa ser radical. Não tem como você dar espaço na sua vida para as obras da carne. Eu lembro que Paulo escreveu sobre isso. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões facciosas, inveja, embriaguez, orgias e todas coisas semelhantes a essas. Ou seja, não tem um pecadinho e pecadão, isso aqui é pecado. Não adianta você dizer que você não se embriaga, que você não é bêbado, mas mantém ódio no teu coração por outros irmãos. Não adianta você dizer, não, mas eu não estou adulterando, mas não sabe perdoar. Para Deus, tudo isso te afasta dele, irmãos. Nós precisamos obedecer na íntegra a palavra do Senhor. Se nós queremos um avivamento nas nossas vidas, se nós queremos realmente sair debaixo de maldição, nós queremos fazer a diferença para a nossa geração, nós precisamos levar muito mais a sério os escritos de Deus, os ensinamentos dele para a nossa vida. Josias expulsa de Judá, de todo o território de Judá, de Jerusalém, os sacerdotes pagãos. Não serviam mais para estar naquele território. Isso quer dizer para mim e para você, meus irmãos, que nós precisamos abrir mão de algumas companhias, daqueles que têm influência no povo. O povo estava ali sob o cuidado de Josias, que era o rei. Você precisa estar atento quem anda com o seu filho, quem anda com o seu marido, quem anda com a sua esposa, quem são os amigos dele. Você precisa estar ligado nisso. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E é justamente a beleza desse salmo que mostra que é uma coisa gradual, né? Você começa andando. Não, eu vou andar um pouquinho com esse rapaz, vou ouvir o que ele tem. Daqui a pouco você detém, você para, está prestando atenção. Daqui a pouco você está sentado junto com ele, se envolvendo cada dia mais com coisas imorais. Eu sempre digo para os jovens adolescentes, quando eu trabalhava com os adolescentes, falava, gente, preste atenção nos seus amigos, porque vocês estão muito ligados nos inimigos. O inimigo você cria um bloqueio, porque você sabe que ele quer te prejudicar, mas você abre para os amigos. E a primeira bebida que a gente oferece é um amigo, o primeiro baseado que a gente oferece é um amigo. Quem manda e-mail com pornografia para você são seus amigos. Cuidado! Quem incentiva você a falar mal dos outros e assim por diante são os amigos. Os casais, por exemplo, quem incentiva o divórcio geralmente é um amigo do lado do homem, um amigo do lado da mulher. Ele não te merece mesmo, ela não te merece mesmo. Nós precisamos cuidar com isso. Como Josias fez, nós precisamos expulsar de perto de nós todos aqueles que não servem o Senhor e não têm compromisso com o Senhor. Nós vemos Josias depois destruindo todos os altares pagãos, não apenas de Judá, mas ele dá um passo para fora do seu território. Ele vai até na Samaria. E ele começa a destruir também todos os postes de ídolos na Samaria, porque ele não queria que o povo de Judá fosse para lá venerar outros deuses. E ele vai lá e destrói tudo. Isso mostra, que nós não devemos ser egoístas. Precisamos cuidar do nosso lar, proteger o nosso lar, tirar o que não agrada ao Senhor do nosso lar. Mas eu preciso me preocupar com o vizinho, eu preciso me preocupar com os meus parentes, eu preciso me preocupar com os meus colegas de trabalho. É o ID de Cristo que está aqui. Irmãos, é radical as atitudes que o Senhor exige de nós. Nós vivemos em tempos desse evangelho light,
onde as pessoas querem servir ao Senhor, mas sem perder algumas coisas do mundo. Mas o Senhor nunca enganou ninguém, nunca enganou ninguém. Pelo contrário, Jesus foi o mais claro possível. Ele disse: olha, quem quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue os teus desejos carnais, negue tudo aquilo que está no trono da tua vida. Se até o teu pai, a tua mãe, o teu cônjuge está acima de mim na tua vida, você não serve, nega tudo. Abre mão de tudo, se esvazia. Daí sim você vai ter espaço para encher da minha glória, para você receber aquilo que eu tenho para te oferecer. Mas os tempos de hoje, meus irmãos, olha, tem sido complicado, porque as pessoas não querem escandalizar o mundo, As pessoas os cristãos não entendem que as nossas escolhas de vida realmente vai ser um escândalo lá fora, as pessoas vão se assustar contigo. Como é que é? Você vai praticar sexo só dentro do casamento? Você pirou? Como é que é? Você não vai beber um whiskyzinho? Como é que é? Você não vai assistir isso? É escândalo lá fora. Mas, irmãos, isso aqui é o poder de Deus, é a proposta de Cristo para a nossa vida. Nós precisamos tomar atitudes mais radicais, estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O tempo passou e eu já vou para o ponto final. Precisamos nos inconformar, precisamos tomar atitude, não ficar apenas na teoria do inconformismo, mas nós precisamos também aprender, assim como Josias fez, ser perseverante nas nossas escolhas. A Bíblia diz que esse grande rei, ele morreu cedo, ele morreu com 39 anos, mas se desde o 20 ele começou essa reforma, pelo menos 18, 19 anos ali, ele manteve firme aqueles propósitos que ele estabeleceu. Nós vivemos em tempos, irmãos, onde muitas pessoas começam bem, como é lindo ver um novo convertido, Ele quer orar, ele quer ler a Bíblia, ele quer se afastar daquilo que puxa ele para longe de Deus. É lindo ver isso, mas às vezes começa, como muito de nós, se acostumar com o sagrado. Eu já li esse versículo na Bíblia, eu já li esse capítulo na Bíblia, já vi um pastor falando sobre isso, e daí a gente perde a beleza de servir e celebrar o Senhor. Josias, depois de tudo que ele fez, ele convocou o povo para celebrar novamente a Páscoa, de uma maneira que o historiador diz que não tinha acontecido em Israel aquilo, desde a saída do povo do Egito e do tempo dos juízes. Nem Davi fez uma celebração tão linda como Josias fez, mas isso é quando a transformação é de dentro para fora, não é só casca. Quando a gente realmente tem o coração convertido, invadido pela palavra do Senhor, a gente vem para a igreja para celebrar de uma maneira diferente. Não importa se a gente já cantou 300 vezes aquela música, cada vez que eu canto, o Espírito de Deus fala comigo, e a minha alma enche de alegria. Ele aprendeu novamente a celebrar ao Senhor, e ele continuou agora perseverando em todos aqueles caminhos que ele tinha escolhido trilhar, não se acostumou com o sagrado, não se acostumou com a leitura da palavra do Senhor, e é claro, isso fez dele um homem bravo, um homem guerreiro, porque você acha que os sacerdotes pagãos cruzaram o braço e deixaram a coisa acontecer? Você acha que o diabo parou de agir a partir daquele momento? Mas ele resistiu, ele foi perseverante e foi até o fim. Irmãos, a vida cristã é continuidade. A vida cristã é continuidade. Não pense, como eu falei, algo místico, aceitei a Jesus e pronto, agora está tudo bem. Não, todo dia eu preciso fazer uma escolha por Deus, todo dia eu preciso render o meu coração ao fio da palavra, todo dia eu preciso orar, todo dia eu preciso me encher, todo dia eu preciso ter experiência com Deus, senão eu não vou ser firme e nem constante, consequentemente não serei abundante na obra do Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos, por exemplo, que o Senhor nos deixou na palavra, pela maneira que o Senhor inspirou as histórias da Bíblia, você vai ver que a perseverança, ela sempre fez parte do caráter dos homens e mulheres de Deus. Você pode pegar Noé, você pode pegar Abraão, você pode pegar Moisés, você pode pegar Jó, você pode pegar quem você quiser. Homens e mulheres que fizeram a diferença, eles fizeram uma escolha e foram perseverantes nas suas escolhas. A diferença, ela só vai acontecer quando as nossas escolhas for por atitudes diferentes. Vamos se colocar em pé, meus irmãos.
Meu irmão, resumindo tudo que eu falei, a diferença entre sucesso e fracasso na sua vida, e claro, quando eu falo sucesso, eu falo aos olhos do Senhor, mas a diferença do sucesso e do fracasso na sua vida, ela está relacionada na maneira que você lida com a palavra de Deus. Se você levar esse livro a sério e obedecer ele, não importa o que aconteça na sua vida, aos olhos do Senhor, você vai ser um homem e uma mulher de sucesso. O último versículo que nós lemos diz assim: enquanto Josias viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E claro, quando a gente continua lendo a história, você vai ver uma coisa muito triste acontecer em Judá. Você vai ver que os reis que foram depois de Josias, voltaram ao pecado da idolatria, voltaram aos pecados que entristeciam e afastavam o povo de Deus. Mas a promessa do Senhor para Josias foi: Josias, como você se humilhou, como você realmente escolheu me obedecer, enquanto você for o rei, enquanto você viver, você não verá a maldição sobre o povo de Israel. O que o Senhor confiou em você? A tua família, pelo menos. Você quer que a maldição esteja bem longe da sua casa? Faça o que Josias fez. Se renda à palavra do Senhor e leve a sério a tua aliança de obediência com Ele. Eu finalizo com a palavra de Jesus: passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Elas valem para hoje, elas são eficazes hoje, escolha obedecê-las. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, pelos Teus ensinamentos que chegaram até nós através do exemplo de Josias. E nós, Senhor, estamos aqui realmente com o nosso coração contrito, Senhor, com o nosso coração derramado em Tua presença, pois sabemos que precisamos valorizar mais a Tua palavra, estudar mais a Tua palavra, cuidar mais, Senhor, da maneira que lemos, vivemos, estudamos a Tua palavra. Deus, nós hoje estamos aqui, Senhor, mais uma vez reafirmando a nossa aliança contigo de Te obedecer. Portanto, ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade, ensina-nos a sermos mais disciplinados, Deus. 2013 está acabando, 2014 está chegando, Senhor, que nós venhamos ler mais a Tua palavra, que nós venhamos, Senhor, negar o desejo de tantas outras coisas, de gastarmos tempo com tantas outras coisas, Senhor, para estar com a Tua palavra, estar aos Teus pés, estar, Senhor, absorvendo os Teus preceitos para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, e que realmente a maldição venha estar longe da nossa casa, que a maldição venha estar longe de tudo aquilo, Senhor, que Tu confiaste, Senhor, nas nossas mãos, e que assim como Josias, Senhor, pôde viver a bênção da Tua prosperidade, enquanto ele viveu, que as Tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre o nosso lar, se praticarmos a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.